Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: independente do passado, Jesus Cristo transforma nossa vida por completo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Longe de Deus, a nossa vida vai ser um conjunto de erros. E não adianta a gente querer acreditar que as nossas escolhas, elas poderiam ter sido diferentes sem que Jesus tivesse participado da nossa vida. Então nós queremos julgar as pessoas pelas escolhas que elas fizeram, como se pelo fato de eu não ter feito tantos erros, eu fosse alguém melhor. Será que a salvação vem através disso? Será que Deus, quando Ele pediu alguma coisa, Ele disse não faça mal? Ou Deus disse ame? Então, aquele que não faz nada, nem de bom e nem de ruim, é um morno. E nós sabemos que o morno, Deus, ele acaba vomitando. Era melhor se nós fôssemos quentes ou frios. Então, a vida passada nossa, longe de Jesus, ela vai ser completamente diferente da nossa nova vida. Os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, a forma que nós interpretamos a vida, a relação que nós temos com as pessoas, aquilo que nos diverte e o que não nos diverte, aquilo que nós buscamos e aquilo que nós deixamos de buscar. Então, dentro de nós, tudo muda. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas vão olhar apenas o nosso corpo e as marcas e elas não vão conseguir acreditar que alguma coisa mudou. Eu tenho um monte de tatuagem no meu corpo, eu tenho piercing no meu nariz, eu não tenho a aparência de cristão. Não dos tempos atuais, eu acho que eu me pareço mais com o pessoal da Bíblia antiga. Porque não é barba certinha, não é coisa certinha, não é tudo aparadinho, é bonitinho. Não tenho. Esteticamente, se você procurar Cristo em mim, você não encontra. Mas conversa um pouquinho comigo. Olha a forma que eu vivo. Olha as coisas que eu sentia. Olha os frutos da minha vida. Eu tenho certeza que você vai encontrar o Senhor. Então, Cristo não é a estética da coisa. E a gente fica muito preso na estética quando nós não temos sabedoria. Eu quero olhar uma pessoa e eu quero julgar aquela pessoa. Eu quero condenar aquela pessoa. Eu quero dizer o que ela é e o que ela não é. Se ela tem dinheiro, é boa. Se ela não tiver, ruim. Talvez quando eu olho as coisas dessa forma, eu estou medindo os meus interesses. O que essa pessoa pode oferecer para mim? Talvez um rico possa oferecer muito mais que um pobre se o meu interesse são bens materiais. Então cada pessoa ela vai servir para algum tipo de coisa. Só que eu sirvo para quê? E não para os outros, eu sirvo para quê? Para Deus. Essa é a pergunta que a gente sempre tem que fazer. Jesus ele não precisa de nós para nada, nós dependemos dele. Nós precisamos dele para que a nossa vida ela seja transformada, para que nós possamos passar por um processo de conversão. E se converter é se convencer que essa vida sem Jesus não vale a pena de se viver. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 5, versículo 17 a 19, a palavra do Senhor ela diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele e nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos.
e Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Então, nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele está reafirmando o que eu disse. Isso eu aprendi porque eu li a Bíblia? Não. Isso eu aprendi porque a minha vida ela foi transformada. Isso eu aprendi porque eu vi a vida de outras pessoas às quais eu anunciei o Evangelho e a vida dessas pessoas elas foram transformadas. Então aquele que nunca viu Jesus, que não entende o poder do Espírito Santo, acha que a Bíblia é uma questão de interpretação ou que a Bíblia é um livro que as pessoas elas vão ficar loucas quando elas lerem. E realmente, elas vão ficar loucas aos padrões do mundo, mas vão ficar uma belezinha aos olhos de Deus. E aí, você quer ser como o quê? Como o mundo, que promove dor, desigualdade, sofrimento? Ou quer ser aos olhos de Deus, ao qual nos oferece o seu amor, a sua alegria, a sua paz, a sua eternidade? Você quer viver como essa vida? Perto ou longe de Deus? E Paulo ele está dizendo que existe uma condição para que essa transformação ela comece a existir. Eu me converter é eu começar a caminhar ao lado de Jesus Cristo. Como eu caminho ao lado de Jesus Cristo? Fazendo aquilo que Jesus coloca dentro dos meus pensamentos, seguindo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, caminhando aonde o meu coração ele sente paz e tranquilidade. Então eu não faço as coisas porque eu tenho uma expectativa sobre as coisas, mas eu coloco a minha esperança na obediência ao Senhor. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Isso é uma afirmação. É impossível Jesus estar conosco e nós continuarmos sendo os mesmos. Então, se você conhece alguém que frequenta a igreja e ela continua sendo o mesmo, é sinal que ainda ela está no processo de conversão. E sem arrependimento não existe conversão. Sem eu ler a palavra de Deus não existe a minha fé. Eu sempre falo a mesma coisa e não canso de repetir. Leia a palavra de Deus. Quando você colocar Jesus no lugar certo, você vai tirar essa dependência emocional sobre as pessoas, vai diminuir a expectativa sobre as pessoas, vai entender a razão da tua vida ter sido como ela foi exatamente. Exatamente. E nessa nova criatura já não cabe mais espaço para a gente viver culpando as pessoas e as escolhas delas. Cada pessoa oferece ao outro, ao Cristo que ela tem dentro de si. E pessoas sem Cristo, elas não têm nada. Então, se você é um filho que de repente a tua mãe deixou para tua avó ou para outra pessoa cuidar, sabe por que a tua mãe fez isso? Porque ela não se sentia capaz de prover aquilo que era necessário, e ela fez uma escolha. Se a gente olha a história de Moisés, a mãe preferiu colocar o bebê num cesto, colocar num rio para que outra família pudesse adotar aquela criança. E olha o que Moisés representou, do que ela ficar com essa criança e ter o risco de ter perdido, desses bebês ter sido mortos. Então, às vezes são escolhas e você não precisa entender, porque na escolha que ela fez, Deus cuidou de você até aqui. Se você está ouvindo essa palavra, você não deveria estar questionando. Se você acha que deveria ter mudado alguma coisa na tua vida, quantas pessoas que você não conhece que tem o pai e a mãe dentro de casa? E essas pessoas são como? São exemplos? São pessoas que nós merecemos seguir essas pessoas? Então não é isso que define. Paulo, ele trouxe exatamente Jesus para o lugar que ele precisa estar, que é unidos com nós. E quando Jesus está unido, a nossa vida muda. Se ele não está, nós vivemos ainda nesse estado de dependência emocional. Acabou-se o que era velho e já chegou o que era novo. Então, na nossa conversão, aquela velha pessoa, ela deixa de existir e começa a existir uma nova pessoa unida com Cristo. Então, mudou o quê? Dentro ou fora? Fora permanece o mesmo, que foi o exemplo que eu dei sobre as tatuagens. E eu vejo que na internet, às vezes as pessoas elas querem julgar as outras pessoas porque a pessoa tem uma tatuagem. Eu tenho várias tatuagens, várias. E eu não teria o menor problema que uma mulher tivesse tatuagem, porque para mim o caráter de uma pessoa não define nisso.
Então nós temos que parar de querer julgar as pessoas, porque Jesus ele não veio para condenar. E se nós estamos com Jesus, esse é o nosso papel, ajudar as pessoas a se reconciliarem com Deus, através do nosso testemunho, que não está baseado nos nossos interesses. Eu não venho aqui para vocês pregar prosperidade, dizer, olha, eu era isso, agora eu sou aquilo. Eu venho pregar arrependimento e mudança de vida. Porque o importante nessa vida é isso. Não é você conquistar coisas pensando que essas coisas vão mudar a tua vida e dizer que você é um sucesso. Mas é você poder servir a Deus da forma que Ele espera. E fica às vezes uma dúvida, poxa, mas não é o meu papel ficar evangelizando os outros, não é o meu papel ficar pregando. Ah, não? Então vamos ver o que a palavra acha. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Jesus Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Então antes eu era inimigo de Deus, agora eu sou amigo dele. Então concorda que existe uma mudança completa de estado? Antes eu era uma coisa, hoje eu sou outra coisa completamente diferente. E é isso que importa para nós. No nosso processo de conversão, nós vamos mudar o lado que nós estamos. Antes eu não acreditava em Deus, agora eu acredito de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, de toda a minha vida. Amém. E é assim que precisa ser a nossa vida, precisa ter uma linha traçada no chão, precisa ter um momento onde o Evangelho ele saiu de dentro do livro e começou a viver dentro de mim. Então, como eu me tornei um amigo de Deus, Deus ele vai começar a me pedir coisas. E o que Deus ele está me pedindo? Será que é o meu dinheiro? Ah, eu acho que Ele quer 10% do que eu ganho. Não, eu acho que Ele quer que eu faça uma quaresma. Não, eu acho que Ele quer que eu ajoelhe e fico contando bolinha. Não, olha o que Ele pediu. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam seus amigos. Ah, então a minha tarefa é ajudar outras pessoas a se converterem e a se despertar a Jesus Cristo? É. E como eu faço isso? Através da minha vida, através do testemunho, através da obediência ao Espírito Santo. Não é porque eu sentei e estudei demais a Bíblia, mas é porque eu consigo deixar Deus usar do meu corpo, da minha palavra, para conversar com outras pessoas. Então, se Deus ele me incomoda para falar com alguém, eu não tenho que pensar no que os outros vão pensar, no que os outros vão achar. Aquela pessoa está sofrendo. E você, por desobediência a Deus, acaba não falando, ou por medo, ou por receio. Se você pensou, sempre que nós pensamos, é sinal que nós duvidamos. Quando eu sirvo a Deus, eu vou lá e falo. Eu não fico fazendo juízo de valor, se merece, se não merece. Eu vou lá e falo. Então o nosso papel é fazer com que as outras pessoas se tornem amigos de Deus. E que pessoas? O próximo, não é esse que Deus mandou amar? E quem é o próximo? É quem está perto. Em qualquer lugar que tiver alguém perto, que o Senhor te incomodar, Ele vai revelar coisas e vai falar para você ir lá falar. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. Por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. Então, o papel nosso é ir julgar as pessoas? Não, o nosso papel é levar as pessoas até a palavra de Deus, até o Espírito Santo, porque quem convence do pecado é o Espírito Santo. E essa é a nossa vida, e esse é o nosso papel, e esse é o nosso propósito, e é assim que a nossa vida ela precisa ser. A nossa vida precisa ser assim. Nós devemos buscar as pessoas. Por que nós damos a palavra de Deus de presente? Por que nós compramos a Bíblia de presente? Para que as pessoas elas tenham uma oportunidade de ser uma nova criatura, de deixar de sofrer, de deixar de tomar remédio, de ficar dependendo de migalhas de atenção de pessoas que não têm Deus. Eu tenho que sempre entender, se alguém vem tentar me evangelizar, é sinal que as pessoas não enxergam Jesus em mim. Ninguém chega num padre e tenta falar de Jesus com um padre. Ninguém chega num pastor e tenta falar de Jesus com um pastor. Então, as pessoas muitas vezes da igreja, elas são treinadas para trazer membros para dentro, não para trabalhar para Cristo. Porque se fosse para trabalhar para Cristo, elas estavam trabalhando sobre a ação do Espírito Santo e falando sobre a palavra. Mas a única coisa que elas conseguem fazer, vem para minha igreja, vem para minha igreja. Isso é muito doido. Você imagina se Jesus, ao invés de pregar, ele falasse, vem para o meu templo, vem para o meu templo. Não tem o menor sentido.
A mensagem é sobre nós, a ação do Espírito Santo não é lá longe, é aqui, é Deus de perto, é Emmanuel, não é Deus de longe. Deus está te esperando para um encontro amanhã, às quinta-feira, às 7h. Só, se não for nesse horário, se faltar qualquer coisa, acabou. Você perdeu a sabedoria. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que os outros se tornem seus amigos. E como que Ele faz? É através de Jesus Cristo. Quem perdoa os nossos pecados é Jesus Cristo. Então, quando Ele fala que não leva mais em conta, é que o pecado não tem problema? Não, é que Jesus pode perdoar os nossos pecados. E nós temos que entender muito bem qual é a nossa intenção nas palavras. Se a gente olha Jonas, que foi um profeta, onde Deus disse: Jonas, vai em Nínive e prega a palavra. Aquele povo, eles estão muito mal, mas eu tenho certeza que se você pregar a palavra, eles vão se arrepender. Jonas não queria ir lá pregar. Por quê? Porque ele queria condenar. A satisfação dele era ver aquele povo condenado. Esse era o desejo de Jonas. E o desejo de Jonas não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos se salvem, que todos possam ouvir a palavra genuína, que todas as pessoas entendam que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, que todo mundo possa pelo menos uma vez ler a Bíblia. Depois que você lê, se você quiser parar e falar: Jesus não existe, os meus sentimentos não mudaram, nada mudou, ok, você tem esse direito. Mas eu querer julgar se eu conheço a Deus ou não, porque eu ouvi de outras pessoas falar. E nós temos também mais um ponto. O nosso processo de cura, ele começa pela palavra. É a capacidade que eu tenho de falar o mal que eu fiz. E isso é o quê? A confissão. Então, quando eu paro de falar o que eu sinto, quando eu paro de admitir as coisas como é, não tem jeito de eu ser curado. Então nós precisamos falar. Cada vez que eu faço um devocional, eu vou sendo curado de coisas que às vezes eu nem sei, que eu nem imagino, que às vezes eu começo a repetir coisas que eu lembro lá do passado, de algum momento, de algum sentimento, e isso até hoje vem se transformando. Porque não existe planta que está ligada à terra que ela deixa de crescer, que ela deixa de dar fruto, que ela deixa de florescer, que às vezes ela passa por um inverno. É normal. Nós temos essas fases, mas ainda assim nós continuamos ligados ao Senhor e dependentes dele. E talvez você possa estar olhando a tua vida hoje, que foi uma vida sofrida, uma vida que no passado você cometeu diversos erros, coisas que você se envergonha e entende a gravidade, que você se arrepende, que você lamenta. Só que dá a impressão que pelo fato da nossa vida ter sido diferente, tem gente que tem a graça de poder desde criança ter uma família de dentro da igreja, que nunca saiu, que nunca bebeu, que nunca fez nada, que é uma belezinha, nossa. E dá a impressão que Jesus, quando ele for voltar para a terra, novamente, ele vai acabar escolhendo essas pessoas para fazer a obra. Ou será que não? Será que Paulo era alguém que caminhou com Jesus ou era alguém que perseguia a igreja? Será que dentro do Evangelho existem pessoas que os próprios discípulos discriminavam, mas que Jesus ele escolheu essa pessoa para fazer uma coisa muito importante? Então é quando eu rejeito a outra pessoa, quando eu rejeito a fé da outra pessoa, quando eu acho que a minha doutrinação me torna maior, eu continuo pregando a mensagem para todas as pessoas. Mesmo que eu não concorde com as coisas que elas façam, eu continuo pregando a mensagem, porque Deus ele pediu: pregue a mensagem, fale sobre o que eu fiz na sua vida, fale sobre o que está na palavra. Esse é o nosso papel. Só que quem não tem o Espírito, ele vai condenar. Ele vai olhar a prostituta e vai condenar. Ele vai olhar a pessoa, o tiozinho, o bêbado, muito louco. Quem não está no mesmo espaço com ele vai condenar. Quem não frequenta a mesma igreja que ele vai condenar. Quem não segue a mesma doutrinação, a interpretação que aquelas pessoas têm sobre a Bíblia. Porque não tem mais espaço para o Espírito Santo. Hoje a boa igreja é aquela que as pessoas querem, não é que o Espírito promove, não. Então eles nunca iriam escolher a forma que Jesus escolhe. E eu trouxe uma passagem para provar isso. Se a gente vai lá em Marcos 16, versículo 9 a 11 e 14, a palavra do Senhor ela diz assim: Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios.
Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto o ressuscitado. Então, Marcos, ele está relatando algo que aconteceu após a ressurreição de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus ele foi crucificado e que ele ressuscitou no terceiro dia. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena. E quem era Maria Madalena? Erroneamente, fica uma impressão que ela era uma prostituta. Eu não sei de onde vem, mas já ouvi em pregações de igrejas falando sobre isso. Isso não está ligado à Bíblia, mas alguma tradição oral novamente, porque aquilo que não está na palavra se torna tradição oral. E Maria Madalena, Jesus tinha feito algo com ela. O que ele tinha feito? Ele havia expulsado 7 demônios dela. Então aqui vem a primeira reflexão. Será que as pessoas elas não vivem mais endemoniadas? Será que não existem mais demônios na Terra? Ou só é na época de Jesus que Jesus expulsava demônio? E aqui começa a inocência nossa, achar que não, endemoniado deve ser o extremo. Não existe, existe luz e existe escuridão. Se você não está na luz, você está na escuridão. A questão é que nós temos um Espírito Santo que age em todas as pessoas. E demônios nós temos todos os tipos possíveis. E essa pessoa, quando Jesus encontrou ela pela primeira vez, ela era uma endemoniada. E você imagina a vida de Maria Madalena sendo endemoniada, com 7 espíritos. Será que ela ia cuidar bem da casa, dos filhos, do marido? Será que a relação que ela teria com as outras pessoas seria boa? Será que Maria Madalena seria uma fofoqueira, uma mentirosa? Porque quando você lê endemoniado, o que você pensa? Que ela faz ritual satânico? Não. O demônio, ele não está aqui para fazer esse tipo de coisa. Só que o resultado da vida dela é sempre mal. É sempre ruim. Ela faz uma coisa para parecer que é boa. Porque o papel do demônio é enganar. Então ele tem uma estética de boa pessoa. Mas você não encontra Jesus. E nós nos relacionamos com o demônio. Quando você vai lá, uma pessoa e tem uma relação de carne, o espírito de um passa para o outro. Ai, que gostosinho. Gostosinho, né? Se é uma pessoa crente, que lê a Bíblia, que faz tudo certinho, que se arrependeu, que está se convertendo. Aí você arruma um Zé Maloquinha para você. Bonitinho, sabe? Bonitinho, gostosinho. Você acha que espírito que ele vai passar para você? Depois não sabe porque fica atribulada, porque que perde a paz, porque não tem experiência. Aí eu começo a procurar pessoa. Procuro pessoa para colocar a culpa. Olha que gostosinho. Então Maria Madalena tinha 7 espíritos dentro dela que Jesus foi lá e tirou. Então nós voltamos. Você acha que Maria Madalena, depois de ter encontrado Jesus, ela era uma nova criatura? Eu tenho plena convicção e certeza que as pessoas que viram ela sabiam que ela era uma pessoa que tinha mudado, que ela tinha se convertido, que Jesus tinha ajudado ela a se curar, que ela seguia Jesus. Tanto que ela foi procurar Jesus mesmo após a morte. Olha que enquanto a palavra fala que os discípulos ficaram lá chorando, ela quis ir buscar o Senhor, ela quis ir procurar o Senhor. E foi a ela, a essa pessoa, que ninguém dava valor, uma pessoa que a pessoa devia rotular, esse é endemoniado, esse daí é drogado, esse daí é bêbado, esse daí é uma prostituta, esse cara é um regaçado, esse cara é um divorciado, é uma divorciada, essa daí é caloteira, nossa, daí... O que você era no passado pouco importa. Olha quem Jesus escolheu. Olha quem ele escolheu para dar a mensagem. E olha quem foi a primeira pessoa que ele encontrou. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Então ela teve um encontro com o Senhor. Ela foi buscar as pessoas para trazer as boas novas. Ela contou as boas novas para essas pessoas porque elas estavam chorando. Sabe o que eles fizeram? Rejeitaram a mensagem por causa do mensageiro.
Nós temos que tomar muito cuidado para nós não fazermos isso. Achar que nós não somos dignos de carregar a mensagem de Deus. No final, se eu faço esse devocional é porque alguma coisa falhou grandemente no processo. Porque se a igreja fosse o suficiente, eu não precisaria estar aqui fazendo isso. Deus não estaria me incomodando a pregar a mensagem, assim como Ele incomoda você a pregar a mensagem, a buscar a sua presença. Então para de olhar para os 7 demônios que vivia para a tua vida e olha para o santo que está em você hoje. Santo, 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 este é o Senhor. Já não é mais 7 demônios, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Por isso que a nossa vida ela é santificada com o Senhor. Já não tem mais demônio. Então eu posso ir na igreja, contar para a igreja o que Jesus fez na minha vida. Você acha que a igreja ela vai aceitar? Não. Vocês não frequentam a igreja, vocês são desviados. Olha, toma aqui um convite para você ir na minha igreja ver eu tocar, porque eu acho que vai tocar a tua vida. Porque você só fica lendo a Bíblia na tua casa e ajudando as pessoas que estão aí perdidas. Não, você precisa ir lá bater palma porque eu toco, eu sou levita. Eu sou levita, vai lá para você encher o banco da minha igreja. Vamos satisfazer o ego do pastor. Jesus fica feliz com isso. Ele não quer que a gente pregue, que a gente se reúne em igreja em qualquer lugar. Não, Ele quer que a gente fique lá num horário fixo. Essa é a vontade de Deus. Estou sendo irônico, tá? Quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Porque eles diminuíam o trabalho dela. Primeiro que a mulher naquele tempo, ela era diminuída, ela não tinha um papel importante. Jesus tratava todo mundo com respeito, mas eles olharam, essa mulher endemoniada vindo aqui e falaram, deve estar louca, essa mulher tá louca, essa mulher é doida, essa daí não dá para confiar nela não. E eles lá chorando e angustiado, e já tinha acontecido o milagre da ressurreição. Mas o que era mais fácil? Eu falar que eu acreditava que Jesus ia ressuscitar dos mortos? Eu acreditar que a minha vida tem uma mudança e que Deus me perdoou? Ou não? Continuar criticando o mensageiro? Jesus depois ele aparece para mais 2 pessoas. E essas pessoas elas voltam lá contar e eles também não acreditam. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Então vamos imaginar a situação. Jesus morreu, apareceu para Maria Madalena, ela foi lá, contou, eles não acreditaram, continuaram chorando, se jogaram no chão, berraram. Depois ele apareceu para mais 2 pessoas, essas pessoas foram lá de novo, e aí Jesus apareceu para os 11. O que você acha que seria a conversa que seria normal? Porque nós estamos acreditando que Jesus é o Deus de amor, esquecendo às vezes que Ele é o Deus de justiça. Ao invés dele falar como vocês estão, olha eu aqui, estamos tudo bem, não sei o que, olha o que ele fez. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto Jesus. Então, quando uma pessoa ela me testemunha algo que parece absurdo, o que faz eu acreditar nessas coisas é a minha fé. Quem não tem fé duvida de tudo que vem de Deus. Quem não tem fé critica o mensageiro. Quem não tem fé não conhece a mensagem e vai viver o quê? Chorando, angustiado, amargurado. E era exatamente. Olha que ele pegou os 11 discípulos que andavam com Jesus, que viram tudo que Jesus disse e disse aos 11, né? Nenhum de vocês tem fé. Nenhum. Tá faltando alguém aqui, não tá? Quem que tá faltando aqui nos 11? Não era 12? Judas tinha tirado a própria vida, porque ele tinha traído ao Senhor. Então ele apareceu aos 11 e disse, olha, nenhum de vocês tem fé. Nenhum de você. Vê que a fé é questão de circunstância, fé é questão de obediência. Viu que ele colocou a condição de fé dessas pessoas à verdade, porque se fosse o Espírito Santo que estava naquelas pessoas, eles saberiam que é a verdade. A fé é o que permite eu distinguir a verdade, não através do mensageiro, mas através da mensagem. Pensa nisso. Jesus ele vai te usar não por causa do teu passado, mas pela transformação que ele fez. Ele vai te usar porque você procura a presença dele. Não porque no passado ele mesmo te escolheu, mas porque ele te ajudou a ser quem você é hoje.
E nós precisamos reavaliar a nossa vida e as nossas escolhas e tudo aquilo que o Senhor coloca. Então, independente do seu passado, Jesus Cristo, Ele vai transformar a sua vida, como Ele transformou a minha e de muitas pessoas. Amém? Que o Senhor, Ele possa tocar o seu coração, que nós possamos dar espaço para o Espírito Santo trabalhar e nos convencer do tamanho do mal que existe dentro de nós, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos buscar a presença de Deus através da oração, através dos louvores, através da sua palavra. Que Jesus, Ele possa nos perdoar de todo o mal, mas que nós possamos também servir, que nós possamos entregar a sua mensagem. Obrigado, Senhor, por nos transformar em seus amigos, por nos achar dignos de dividir a sua mensagem com outras pessoas. Que o seu amor nunca falte em nosso coração e que nós possamos ser agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. A nossa vida sem Ti não tem sentido, porque tudo que nós buscamos todos os dias é a sua presença. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.